E aí, pessoal, espero que estejam todos bem, né, seguindo aí as recomendações do que estamos passando nessa pandemia sobre o isolamento social. E vamos aqui a esse tema, né, da nossa disciplina de Mecanismos de Agressão e Defesa 2, que é um pouquinho mais específico, né, mas é um tema bom para a gente entender diversas outras respostas imunológicas que a gente tanto tem discutido em sala, né, sobre aspectos até mesmo clínicos e tudo mais. Então, a aula de hoje é sobre complexo principal de histocompatibilidade, né, vou botar um E aqui, MHC. Eu até fiz a pergunta, né, algumas perguntas no primeiro dia de aula para saber se vocês tinham conhecimento sobre alguma definição, algum tema, e eu perguntei sobre isso, mesmo sabendo que era muito específico, né? Mas aí agora nós vamos elucidar do que se trata. Então, o complexo principal de histocompatibilidade. Histocompatibilidade, né, eu já poderia pensar, isto viria ali de histologia, tecidos e células e compatibilidade. Será que é uma compatibilidade de células e tecidos? Vamos ver se isso está relacionado. O MHC, né, essa sigla, ela vem do inglês Major Histocompatibility Complex, certo? É uma grande família de genes encontrada na maioria dos vertebrados, né? Nos seres humanos receberam a denominação de antígenos leucocitários humanos. Que seria o quê? Se a gente pensar antígenos leucocitários humanos. Antígeno, né, está relacionado a qualquer característica, né, seja ele estranho ou próprio, né? Então seria um antígeno, ou então alguma estrutura de superfície dos leucócitos humanos, né, como macrófagos, eosinófilos, né, e por aí vai. Que é também conhecida pela sigla HLA. E aí a gente vai entender um pouquinho mais o que seria esse complexo principal de histocompatibilidade. Que se a gente for pensar, compatibilidade entre tecidos e células em complexo, então um conjunto de algo, né, que leva ali a compatibilidade das nossas células e tecidos, né? O que será que é isso? HLA, né, vem do inglês Human Leukocyte Antigen, né? E a função principal desse complexo principal de histocompatibilidade seria o quê? Codificar várias proteínas receptoras transmembranas, né? Então, é aquela que vai atravessar a membrana citoplasmática de bicamada lipídica, exibindo uma porção ali na região extracelular. E também está relacionado, né, que atuam aí no reconhecimento e na apresentação de constituinte dos agentes estranhos, que são antígenos. Então a gente vai ver que o MHC, né, lembra lá que eu sempre falava, temos células fagocíticas, células dendríticas, macrófagos que acabam englobando ali a bactéria para formar o fagolizossomo, e a partir dali ele degrada a bactéria e coloca na superfície um pedacinho, né, que seria aí uma amostra daquela bactéria, que é um antígeno. Então, a molécula que ajuda no reconhecimento e apresenta esse antígeno é justamente a molécula de MHC, né? O que a gente vai trazer agora é só entender mais estruturalmente e a função desse tipo de receptor. Então, ele ajuda aí tanto no reconhecimento, né, porque ele vai apresentar esse epítopo, né, que seria ali uma partícula que causa uma resposta imunológica, né? E ajuda aí na apresentação de constituintes, né, dos antígenos. De forma geral, o MHC são glicoproteínas de membrana, né, que apresentam alta possibilidade de interação com peptídeos, né, proteínas antigênicos diferentes, né, peptídeos antigênicos diferentes. Então, se a gente for pensar macrófagos e células dendríticas, que são APCs, né, células APC, células apresentadoras de antígeno, né, do inglês. Eles acabam englobando ali, tentando degradar aquele patógeno, e aí o receptor ou estrutura que expressa na membrana é o MHC, né, e esse MHC ele entra em contato com o receptor de células T, que
que são os TCRs, né? E aí, a partir dali, ela vai ativar essa célula T, que é imatura, para poder seguir com a sua função, que seria destruir aquela célula que está infectada, certo? Vamos entender melhor. Então, o MHC, né, é a região mais densa de genes do genoma dos mamíferos, porque a gente vai ter uma grande variabilidade na expressão dessas proteínas, dessas glicoproteínas, para que elas possam estar relacionadas mais ainda com o reconhecimento e a apresentação de diferentes antígenos, né? Por isso que a gente diz que é um conjunto de genes de variabilidade genética ali que vai estar expressando. É a região mais densa de genes do genoma dos mamíferos e possui importante papel no sistema imune, autoimunidade, né, que será a nossa próxima aula, também vai estar relacionado com doenças imunes, e no sucesso reprodutivo. Então, as proteínas codificadas pela MHC são expressas na superfície das células, né, de vertebrados e apresentam o quê? Antígenos próprios, né, fragmentos de peptídeos da própria célula, né, ou seja, esses fragmentos que são esses antígenos próprios, vão ajudar aí, principalmente na tolerância imunológica, que a gente vai ver que é um tipo de maturação das células do sistema imunológico, e antígenos externos, né, que são fragmentos de micro-organismos invasores que são apresentados para as células T, né? Então, tanto apresentam antígenos próprios como antígenos estranhos, né, para ajudar aí no combate aos patógenos. Aqui a gente vamos ter uma classificação, certo, da molécula de MHC. Vamos ter a molécula de MHC classe 1 e classe 2, vou falar bem da estrutura, qual a sua função específica, né? Mas só para exemplificar aqui, que é uma estrutura transmembrana, né, com sua região, seu domínio externo aí justamente para ajudar no reconhecimento e apresentação de antígenos, certo? Quando eu falo que que é uma região de genes altamente polimórficos, né, a gente tem aqui como exemplo o cromossomo 6, né, e que cada região dessa, né, ele possui aí diferentes alelos para estar com uma grande variedade, né, para poder estar expressando aquela estrutura, né, tanto relacionada à molécula de MHC classe 1, quanto à molécula de MHC classe 2. Quando a gente pensa em polimorfismo, a gente pensa em uma grande variabilidade, né? Então, ó, se a gente tem essa extensão aqui, né, do cromossomo 6, a gente tem as sequências aí, os alelos, e nesse espaço aqui, onde tem HLA, que seria o antígeno leucocitário humano, é o que está relacionado para o MHC, né? Então, só nesse espaço aqui a gente tem diferenças aí de até mesmo 6 alelos para o mesmo tipo de gene, né? Onde a gente consegue ter essa variabilidade. E aí, quando eu junto essa informação, né, por exemplo, vai ter a reprodução pai e mãe, eles têm variabilidades diferentes que vão gerar seus filhos com uma maior variabilidade. Então, isso é bom também para a expressão ali do MHC dos filhos que serão produzidos, né? Mas como foi descoberto o MHC? O MHC ele foi descoberto em estudos sobre transplantes de tecidos, né? Por isso que a gente vai ver aí que está relacionado à histocompatibilidade. Sabia-se que os tecidos, né, como a pele, quando trocados entre animais não idênticos, né, esse não idênticos é porque tinham características genéticas diferentes, né, então o estudo também foi realizado principalmente com ratos, né, com camundongos com material genético isogênico, né, que teriam uma grande semelhança. E aí eles observavam que aqueles animais que tinham uma grande diferença, uma variabilidade genética, ocorria rejeição do tecido, né? Enquanto os mesmos enxertos
né, que seria aquela parte do órgão que vai ser transplantado e é inserido naquele novo indivíduo. Quando esse mesmo enxerto era entre irmãos, entre gêmeos idênticos, e aí você tinha uma aceitação, né? Então se estudou isso, o que estaria relacionado com essa similaridade, com a variabilidade, né? Então tem esse cientista aqui, o George de Snell, né? E aqui a gente tem como exemplo o que, ó, uma célula dendrítica, né, uma APC, por exemplo, célula apresentadora de antígenos halogênicos no enxerto, né? E aqui uma célula T aloreativa, que seria uma célula T que vai estar reconhecendo se a estrutura daquele novo tecido ali, né, é algo estranho ou se é algo muito similar aos nossos antígenos próprios, para não sofrer um ataque, uma rejeição do tecido. Esse resultado ele mostrou que genes herdados deviam estar envolvidos no processo de rejeição dos tecidos, né? Então, quando a gente tem transplante de órgãos, transplante de medula, a gente sempre fala que tem que ter um doador compatível, né? Então, essa compatibilidade está relacionada exclusivamente, principalmente, ao complexo de histocompatibilidade, que é justamente essas proteínas que vão estar expressas nas células do sistema imune. Se você tem uma compatibilidade boa, né, alta, então você não vai ter rejeição, porque o sistema imune daquela pessoa que está recebendo o órgão não vai acabar atacando aquele tecido novo, né? Se o tecido ele tiver uma constituição genética mais diferente da do indivíduo, então aquilo ali vai parecer como um corpo estranho, né? Como algum tipo de patógeno. E aí o sistema imune ele vai fazer a sua ação perfeitamente, né? E tentar destruir aquilo que é estranho, que possa causar algum tipo de resposta, principalmente inflamatória. Então aqui vamos entender um pouquinho melhor de como foi o processo, né? Linhagens de camundongos isogênicos, ou seja, todos os seus genes são idênticos, né? Então isso aí vai acabar promovendo a aceitação do transplante. O transplante de enxertos de pele entre linhagens demonstram que rejeição ou aceitação é dependente da genética de cada linhagem. Então aqui nós temos enxerto de pele de uma linhagem isogênica A é transplantado para um camundongo da mesma linhagem A, né? Então aí você tem outro exemplo também, seria enxerto de pele de uma linhagem isogênica B é transplantado para um camundongo de uma linhagem geneticamente diferente A, né? Nesse caso a gente tem uma aceitação por eles serem isogênicos. Se eles são isogênicos, então as suas células do sistema imune, assim como outras células nucleadas, como a gente vai ver, expressam o MHC, e esse MHC ele é muito semelhante, né, aos tipos de antígenos que estão sendo expressos. Mas quando eu tenho uma diferença nisso, eu tenho uma rejeição. Eu vou ter aí uma rejeição desse enxerto. Então, o primeiro tipo de ensaio foi com o enxerto de pele, né, onde se foi observado aí os grupos de camundongos que estavam sendo estudados quanto à sua característica genética. Então, novamente aí, né, o cientista que acabou realizando todo esse experimento e todo esse conceito de complexo principal de histocompatibilidade, George Snell, né? Então aqui ele fez, ó, digamos aqui, ele viu que nesse camundongo, né, lá no cromossomo dele, onde tem o gene do MHC, né, ele viu aí, digamos, acabou colocando como MHCA e aqui MHCB, e o receptor ele tinha um gene MHCA também, né, e outro receptor aqui, em vez de ter o MHCB, ele teria o MHCA. Só para exemplificar a diferença ali do que estaria sendo expresso do MHC, ou característica genética daquela linhagem. Nesse daqui que tinham a mesma característica genética do MHC, não houve rejeição, né?
enquanto que esse daqui eles sabiam que eram geneticamente diferentes as suas linhagens, houve uma rejeição. Se a gente observar aqui pela imagem, indica como se houvesse destruição daquelas células que foram transplantadas, né? Vai ocasionar em processos inflamatórios, né? Necrose naquele local, né? Por induzir a morte daquelas células que são como antígenos estranhos, né? Então daí que se vê o estudo de genes de histocompatibilidade, próprio e não próprio, né? O próprio em si é porque vai estar muito parecido com os meus genes de histocompatibilidade, por isso que eu tenho aceitação. E o não próprio, ele é reconhecido como não próprio quando a gente tem essa distância de semelhança aí dos genes de histocompatibilidade. Então, nos transplantes, né, tanto de pele, de órgãos, entre si, eles têm essa característica. É necessário que se tenha uma compatibilidade desses genes do MHC. E aí, isso foi realizado lá na década de 1940, né, onde eles conseguiram produzir cepas de camundongos endogênicos, né, que tivessem uma linhagem muito parecida, a fim de analisar a base genética da rejeição de enxertos. Outra característica, né, somente após descoberta de como o receptor de célula T, os TCRs, reconhece o antígeno, é que o papel dos genes do MHC na resposta imune ele foi compreendido, certo? Na época também se estudava, né, os TCRs, que é justamente o receptor de células T que reconhece aquela parte do antígeno que está sendo apresentada pela APC, e aí que foi se estudando, né, os genes que estavam relacionados e qual seria a função ali do MHC nessa apresentação e reconhecimento de antígenos. Então aqui, né, nesse exemplo e com a descoberta, foi demonstrado que o TCR, né, receptor de célula T, reconhece peptídeos antigênicos em associação com moléculas de MHC, né? O MHC ele teria essa função aí de reconhecer esses antígenos e apresentar eles, né, com uma ligação e interação aí entre o receptor. E a partir daqui, né, de células T imaturas, tanto TCD4, que são auxiliares, como TCD8, a gente tendo a apresentação, a gente ativa todas aquelas fases, né, diferenciação, expansão clonal, e você vai produzindo aí células T, CD4 auxiliares, que vão reconhecer células infectadas e antígenos, né, e lançar mais citocinas para o recrutamento de fagócitos, e as células TCD8 que estão ali para destruir essas células infectadas. Então, com a descoberta, né, pôde-se estudar melhor aí sobre as moléculas de MHC, inclusive classificá-los, né? A gente tem dois tipos que são mais estudados, que é o MHC de classe 1 e o MHC de classe 2. Agora veremos suas características, né, e funções principais. As de MHC classe 1 elas são consideradas moléculas clássicas de histocompatibilidade. São expressas em quase todas as células nucleadas dos vertebrados, só não em células vermelhas do sangue, como nos eritrócitos, né, que não são nucleadas, e estão relacionadas com a apresentação de peptídeos antigênicos aos linfócitos TCD8 citotóxicos, né? Então, a gente tem um exemplo aqui, quando tem outra característica principal também, vai estar relacionada a micro-organismos intracelulares, né? A gente tem aqui, digamos, certo tipo de bactéria, e aí ela está causando infecção em uma célula, né? E à medida que essa bactéria ela vai sendo digerida lá no fago, lisossomo, a gente também tem ali produção de MHC, classe 1, né? Que vai aí pela vesícula, né? Pelo complexo de Golgi, ele vai sendo inserido na superfície com parte daquela bactéria que foi degradada, né? Pelas enzimas dos lisossomos do fagolisossomo. Então, ela vai estar aqui, essa molécula, com parte da bactéria, né, para poder apresentar os linfócitos TCD8
E aí eles acabam reconhecendo pelo receptor de células T, o TCR, e células que são coestimulantes, que eu vou falar mais à frente também, né, que vão ajudar em todo esse processo aqui para que os linfócitos T eles sejam ativados, né, e possam reconhecer esse antígeno. Quanto à estrutura, como é que ela é organizada? A gente sabe que ela é transmembrana, a molécula, membrana de camada lipídica. Ela possui 2 domínios polipeptídicos, aliás, possui 2 cadeias polipeptídicas aqui em azul, onde a gente tem domínio alfa 1, alfa 2 e alfa 3. E a outra cadeia polipeptídica aqui menorzinha seria o domínio beta 2 microglobulina. Esses domínios alfa 1, alfa 2 e alfa 3 são altamente polimórficos, né? Então a gente vai ter uma grande variabilidade aí, nas células e entre indivíduos. E essa subunidade, né, que fica na outra cadeia polipeptídica, beta 2 microglobulina, certo? E aqui como exemplo, a gente tendo aí a estrutura. Alfa 1, alfa 2, alfa 3 e a beta 2 microglobulina. Então, membrana, transmembrana, domínio alfa 1, alfa 2, alfa 3. Esse daqui é o local onde o peptídeo, né, que foi lá recuperado da digestão intracelular do patógeno, ele vai ficar nesse local aqui para fazer o reconhecimento com os TCRs das células T, né? E aí a gente tem aqui os domínios de membrana proximal e distal, né? Que ficariam aí mais próximos da membrana, e aqui essa cauda da cadeia, né? Dentro do citoplasma. A variabilidade é mais pronunciada em alfa 1 e alfa 2, né? Porque são essas subunidades, esses domínios aqui, que vão ficar relacionados ao reconhecimento daquele antígeno e à apresentação das células T. É grande o suficiente para ligar peptídeos de 8 a 11 aminoácidos em uma conformação flexível e estendida, né, que vai ajudar aí na apresentação desses antígenos. E cada célula apresenta 6 diferentes moléculas de MHC classe 1 em sua superfície, né? Cada célula que seja nucleada aí do nosso organismo, exceto os eritrócitos. Então, é o que ocasiona essa grande variabilidade, né? Também relacionado à estrutura, né? No MHC, há 6 genes que codificam moléculas de classe 1, né? Que é o HLA, B, C, E, F e G, certo? Entre eles, o gene HLA, HLB e HLC são os mais importantes, né? E são os mais polimórficos, né? Se a gente observar aqui, ó, polimorfismo de genes de MHC classe 1. Aqui seria o locus, né? Lembram lá daquela imagem que eu mostrei? Deixa eu retornar aqui. Pronto, né? Nesse exemplo aqui. Cada um desses seria os locus, né? E esses locus aqui, eles têm um grande polimorfismo, né? Uma grande característica polimórfica de variabilidade. Vamos soltar aqui. Pronto, né? Aí, como esses três eles são de maior importância, né? Porque vai ter maior variabilidade, a gente tem aqui, ó. No locus HLA, a gente tem até 218 alotipos, né, de alelos que podem estar sendo expressos ali, então uma grande variabilidade. No HLA-B temos 439, maior ainda, HLA-C 96, e os outros têm relativamente poucos alelos quando comparados a esses três. Depois que vimos o MHC classe 1, agora vamos para o MHC classe 2. Quais seriam suas características, né, e funções que diferenciam do MHC classe 1? Elas são expressas em células APCs, lembrando que o MHC classe 1 é em todas ou a maioria das células nucleadas, exceto os eritrócitos, né?
E quais seriam os APCs? Podem ser linfócitos, macrófagos e células dendríticas, então elas estão relacionadas a esses tipos de células. E a função seria o que? A apresentação de peptídeos antigênicos aos linfócitos TCD4 auxiliares, enquanto que na molécula MHC classe 1 ela apresenta para os linfócitos TCD8 citotóxicos, né? E lá no MHC classe 1 está relacionado a antígenos intracelulares. E no 2 aqui ele vai estar relacionado a antígenos extracelulares. Se a gente ver, temos aqui a molécula de MHC classe 2, né, com parte do antígeno, né, extracelular que foi adquirida, e ali ligação com o TCR, né, do TCD4, e um coestimulante que a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Será que a estrutura se diferencia? Temos algumas diferenças também para a gente poder estar separando aí os dois, e quando chegar no final da aula eu tenho um quadro de revisão com as funções e as estruturas, certo? Com base na estrutura, também possuem duas cadeias polipeptídicas. A gente vendo aqui nesse azul mais escuro, esse azul claro, né? Dois domínios alfa 1 e alfa 2, dois domínios alfa e dois domínios beta. Então a gente tem aqui o alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, né? Enquanto que lá a gente tinha alfa 1, alfa 2, alfa 3 e o beta 2 microglobulina, por conta de ser uma subunidade bem menor. Então temos aqui a região transmembrana, né? As duas cadeias polipeptídicas com os 4 domínios, e no domínio alfa 1 e beta 1 é onde ocorre ali a ligação, reconhecimento e apresentação dos antígenos, né, dos peptídeos antigênicos relacionados a micro-organismos extracelulares, né, lembrando bem disso. E aqui uma representação da estrutura tridimensional, né, onde são altamente polifórmicos, né, essas regiões aí de domínios alfa e beta. Com relação também à estrutura, né, cauda citoplasmática, transmembrana, beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2, local de ligação do peptídeo. A variabilidade é mais pronunciada nos domínios alfa 1 e beta 1, justamente porque eu tenho que ter essa variabilidade, né? Para poder estar reconhecendo e se ligando a mais antígenos diferentes o possível, porque assim eu posso estar apresentando essas moléculas aos linfócitos TCD4, que são os linfócitos auxiliares, né, linfócitos T auxiliares, para eles me ajudarem na resposta imunológica, né, na produção de citocinas, para o recrutamento de fagócitos e principalmente linfócitos T citotóxicos. É grande o suficiente, né, para ligar peptídeos de 8 a 11 aminoácidos também, numa conformação flexível estendida. E como diferença nós temos aí que cada célula apresenta 5 diferentes moléculas, né, de MHC, classe 2 em sua superfície. Então, também relacionado ao polimorfismo, né? No MHC classe 2 há 5 locos, né, que codificam moléculas de classe 2, que é o HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR, o HLA-DM e HLA-DO. E dentre esses locos, né, o HLA-DP, DQ e DR são aí os mais importantes e mais polimórficos, né? De novo aqui relacionando. Polimorfismo dos genes de MHC classe 2, o locus LHDA, aliás, DP, A e B, né? Ainda tem essa divisão que ajuda na variabilidade. 12 a 88 alelos, alotipos, né, o número. DQA, DQB, 17, 42, e com destaque aqui para o HLA-DR-B1, né, com 269 números de alelos ou alelotipos, enquanto que os outros têm poucos alelos relativamente. Pois bem, nós vimos aí, lembrando que, no caso, aquela imagem que eu coloquei no cromossomo 6 humano, é justamente relacionado ali na região
do MHC classe 2, né? Onde lá aparece HLA, DP, DQ, DR, DM e DO. Só recordando aí um pouco, né? Nós vimos que no MHC classe 1, né? Só corrigindo aí, porque aqui estava a estrutura do MHC classe 1, mas é no caso classe 2, assim como no slide anterior. Então, só recordando um pouco em relação à estrutura. Do MHC classe 1, a gente tem duas cadeias polipeptídicas. Uma a gente tem domínio alfa, alfa 1, alfa 2, alfa 3, e no outro beta 2 microglobulina. E eles têm função de apresentar os antígenos aos TCD8, citotóxico, né? E tem 6 locos gênicos, né, com grande variabilidade aí. Enquanto que no MHC classe 2 nós temos duas cadeias polipeptídicas, alfa 1 e alfa 2 e beta 1 beta 2, né? E eles reconhecem, né, e apresentam antígenos aos linfócitos T CD4. Beleza, agora vamos falar do fenômeno de sinapse, né, imunológica. Sinapse, se a gente lembrar aí, sistema nervoso é justamente onde ocorre ali a troca de informações para a passagem do impulso nervoso entre um neurônio e outro, né, o neurônio pré-sináptico e pós-sináptico. Então, a interação entre o TCR, receptor de células T, e moléculas de MHC, complexo principal de histocompatibilidade, não é muito forte, né, essa interação entre eles dois. Se a gente imaginar que só isso é o que causa realmente o conhecimento. Então, moléculas acessórias são necessárias para ajudar a estabilizar essa interação. Mas que sentido de estabilizar? Seria que a molécula de MHC vai estar lá na membrana da célula que está sendo infectada ou que acabou tendo um patógeno ali próximo. E aí, para essa molécula de MHC se conectar ao TCR, como não é uma interação forte, ela precisa de uma estabilização. Então, ela precisa de outras moléculas, tanto na superfície da célula do MHC, quanto na superfície do linfócito, né? Então, a gente tem, molécula da célula T e ligante na segunda célula, que seria a célula onde está o MHC. Na célula T, CD4 em células T auxiliares, né, uma molécula de CD4, que é o que se liga a moléculas de MHC classe 2, né? Molécula de CD8 seria justamente o receptor das células T citotóxicas, que se liga a moléculas de MHC classe 1. Na célula T vai ter essa molécula que seria antígeno... antígeno associado à função leucocitária, que é também denominado CD2. Ela se liga a outra molécula, que também é um antígeno associado à função leucocitária, 3. E elas duas se ligam aqui no linfócito T e aqui na célula que tem MHC só para poder ajudar na aderência, né, na estabilização. Assim como o antígeno associado à função leucocitária 1, ligando-se à molécula de adesão intracelular ICAM1 e ICAM2 que estão na célula. Então essas moléculas aqui, elas vão estar ajudando a estabilizar ali a interação. É só para poder dar uma certeza de estabilização, de que vai ocorrer realmente ali a interação e o reconhecimento. Aqui nós temos um exemplo, onde temos uma APC, certo? Aliás, temos a célula T, e aí a célula T, né, digamos que seja uma TCD4, né? O TCR da TCD4, que seria o CD4, né, a molécula mesmo, ela reconhece o MHC classe 2 que está na APC. E aí essas outras estruturas aqui, elas vão ajudar a fixar melhor essa interação. Temos aqui o CD2, que é a LFA, antígeno associado à função leucocitária na célula T, CD2 se ligando ao LFA3, né? E assim por diante, né? Seriam aí, está na célula T e aqui está na célula apresentadora de MHC. São só moléculas que vão ajudar ali na adesão, na aderência, certo? As moléculas acessórias, né, que são essas moléculas acessórias, são invariantes, ou seja, elas não vão ter uma variabilidade alta como se tem em relação ao polimorfismo das MHC, certo? E não contribuem para a especificidade da interação, que é apenas determinada pelo TCR,
né, seja da célula T auxiliar ou citotóxica. Além das moléculas acessórias que nós acabamos de ver, LFA1, 3, CD2, né, que ajudam a estabilizar a interação entre o TCR e antígeno em associação com moléculas de MHC, outras moléculas são também necessárias para a ativação de células T. São as chamadas moléculas coestimulatórias. Ou seja, se a gente vê aqui, temos o TCR, uma célula T, que está se ligando a um APC que tem um MHC, certo? Esse aqui ele não especifica se é um TCD4, se for um TCD4, é MHC de classe 2, né? Se for um TCD8, MHC de classe 1, beleza? E essas moléculas aqui, B7, né, tem uma grande superfamília, B7CD28, né, que é o que está correlacionado, ou seja, as moléculas B7 elas estão na superfície da APC, enquanto a CD28 ela vai estar faz parte de uma família de receptores na célula T. Então essa associação B7-CD28 elas vão coestimular aquela interação, certo? Por que isso é importante, né? As moléculas coestimulatórias são invariantes também, não vão ter o polimorfismo aí como da MHC e não contribuem para a especificidade da interação, né? O que vai contribuir para isso é só o TCR, que vai reconhecer aquele tipo de antígeno. Mas não é somente necessária para a ativação das células T. Uma falta de coestimulação, né, que seriam essas moléculas coestimulatórias, pode resultar em anergia, que seria uma inabilidade de responder ao antígeno. Então, esse linfócito T, por mais que ele reconheça o MHC e tenha as moléculas acessórias que vão ajudar a se aderir, se ele não tiver atividade ou moléculas coestimulatórias, ele vai apenas reconhecer. Então, ele não vai responder aquele antígeno, certo? Então, por isso que a gente diz que é uma coestimulação, que é para verificar, né, para poder ativar aí, principalmente com que essa célula T responda a esse tipo de antígeno. Se for o TCD8 que destrói células, se for o TCD4 que lança citocinas em relação àquele antígeno, certo? Então, nessa sinapse, né, ou se a gente for pensar aqui que é um neurônio pré-sináptico, pós-sináptico, aqui é a nossa sinapse imunológica, reconhecimento de um antígeno por células T, com células acessórias, né, estou dizendo aqui que é células acessórias, utilizando o exemplo do slide passado, e células coestimulatórias, certo? Essas células coestimulatórias e acessórias não vão mudar, são invariantes, não tem um polimorfismo, certo? Como MHC, mas elas vão ajudar, além do linfócito T poder se fixar e reconhecer, para poder que ele consiga também que ele deve ser capaz de responder a esse antígeno. Por isso que elas são importantes também. Isso a gente está tendo uma visão mais molecular, né? Além daquilo que é estimular a imunidade adaptativa com as APCs, né? A APC degradou o patógeno e está apresentando na sua superfície. Sim, mas como é que esse patógeno está sendo apresentado? Agora a gente sabe que são as moléculas MHC, certo? E aí a molécula de MHC foi lá e apresentou ao TCR, aos receptores das células T. Sim, mas só isso é o bastante? Não é. Agora a gente sabe que temos células acessórias, aliás, moléculas acessórias que ajudam na fixação, e as coestimulatórias que vão ajudar aí na resposta realmente ao antígeno. E aqui só para finalizar, nós temos esse quadro que ele resume bem em relação às respostas das moléculas de MHC, né, de sua função. E vamos aqui, né, só para a gente finalizar todo o conteúdo dessa aula. Os patógenos e seus produtos podem ser encontrados no citosol, ou no retículo endoplasmático, né? E a partir desses locais interagem com diferentes moléculas do MHC e com diferentes tipos celulares. Vamos ver aqui em relação, nós temos aqui patógenos citosólicos, né, que eles vão estar encontrados no citosol. São degradados no citosol, né, principalmente em questão de vírus. Os peptídeos são ligados a moléculas de MHC classe 1, né, que são apresentados aos TCD8. Lembrando, MHC classe 1 vai ter lá a estrutura
duas cadeias polipeptídicas, alfa 1, 2, 3 e a outra beta 2 microglobulina. O domínio alfa 1 e alfa 2 é o que vai ter o peptídeo, né? No caso aí do vírus, que vai estar expresso aqui na superfície da célula, apresentando ao TCD8, que através do TCR se liga a esse MHC junto com células, moléculas acessórias e coestimulatórias. Qual o efeito, né, depois de apresentação da célula, seria a morte dessa célula pelo teste citotóxico, porque é uma célula que está infectada com vírus. Patógenos intravesiculares, né, nós temos bactérias que podem ser intracelulares facultativas, né? Temos bactérias aí que conseguem ficar na vesícula, né, no fagolizossomo sem serem fagocitadas. Então elas são degradadas por vesículas, né, também acidificadas, no caso de bactérias que ficam em vesículas e não no citoplasma. São reconhecidas pelo MHC classe 2, que vão apresentar a linfócitos T, CD4 auxiliares, e o efeito causado seria ativação, né, ativação para a morte de bactérias intravesiculares e parasitas. E quando temos patógenos extracelulares e toxinas, né? Quando são extracelulares, aí o que vai estar agindo é principalmente a imunidade humoral, que seria o quê? Pelos anticorpos. Os anticorpos vão lá se ligar a esses patógenos e, como forma, tentar neutralizar eles, não é isso? Nesse caso aqui nós temos bactérias extracelulares, toxinas e vírus no meio extracelular. Nós temos células fagocíticas, lembrando, né, que servem para degradar esse imunocomplexo que foi formado por patógenos extracelulares. São degradadas com vesículas, né, acidificadas. São apresentadas por MHC classe 2, que vão apresentar aos linfócitos CD4. E ocorre o que? Ocorre a ativação de células B para secretar a imunoglobulina, que elimina as bactérias extracelulares, certo? Os linfócitos CD4, os auxiliares, eles vão estar liberando citocinas, e estas citocinas vão estar aí ativando tanto linfócitos T e B, só que nesse caso aqui os linfócitos B, porque eles vão ter que combater os micro-organismos extracelulares. Quando são intracelulares, né, e células infectadas, nós temos aí os linfócitos TCD8 citotóxicos. Nesse caso aqui, como são micro-organismos extracelulares que vão estar tentando ser neutralizados por anticorpos, nós temos ativação de células B para a produção de mais anticorpos e ali conseguir neutralizar aquele patógeno extracelular, certo? Obrigado. Com isso, né, foi um pouco mais específico do que a gente tenha visto em relação à atividade, pelo menos pelo que eu considero, mas é muito importante para a gente elucidar, né? A gente conseguiu ver que o MHC aí ele está crucialmente relacionado com a apresentação de antígenos, também está relacionado com transplante, né, de órgãos, né, a aceitação e a rejeição desses transplantes. E vamos ver também que muitas vezes pode estar até relacionado com outras características aí que possam causar até mesmo doenças imunológicas, certo? Obrigado.